Olá, queridos, queridas, é um prazer estar aqui. Estamos iniciando aqui uma nova jornada, um podcast jurídico. Ainda vamos descobrir o nome disso durante as gravações, não temos nome ainda. Tudo foi muito rápido e, como não podia deixar de ser, eu chamei meu amigo aqui, Renato Delova, professor, autor de livros jurídicos, doutorando em educação, doutorando em direito, um monte de qualificação, mas principalmente boa pessoa, boa energia e é o cara. Então é por isso que ele está aqui. E nesse primeiro podcast, eu queria já começar fazendo uma pergunta para ele capciosa, que vocês vão adorar. A pergunta é a seguinte: qual é o limite dos idosos para amar? Mas é um podcast jurídico ou romântico? Qual é o limite dos idosos para amar? Qual é o limite do direito interferir no amor dos idosos? Em que medida o direito pode interferir, principalmente na esfera patrimonial das relações dos idosos? Muito bem-vindo, prazer ter você aqui, Delova. Obrigado, professor César. Bom, fiquei muito feliz com o convite, né? E já começo respondendo que não existe um limite para amar, né? Amar é como respirar, é constante, né? Seja para os idosos, seja para os mais jovens. E provavelmente a ideia do podcast é a gente trocar uma ideia exatamente sobre as consequências, né, jurídicas no mundo fático, né? As pessoas querem amar e muitas vezes outros confundem o amor com uma preocupação aí econômica, uma questão patrimonial. Sim. Questões que nós, de alguma forma, já escrevemos. Inclusive, aqui nós trouxemos o último volume, né, do Direito Civil e Temas Transversais, né, que é o número 2, que o professor Sérgio também participou ali com um capítulo. Então, é um grande prazer estar por aí e vamos começar nessa linha sobre o amor aí constante. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é a seguinte, um bate-papo, né? Perguntas assim só para a gente dirigir o diálogo, mas só para a gente conduzir. A primeira pergunta é a seguinte: o Código Civil, que é a nossa legislação de regência das regras básicas da população entre os particulares, ele prevê um regime de separação obrigatória de bens no casamento de idosos com mais de 70 anos. É verdade isso? É mentira? Da onde veio isso? Sempre foi assim? Como que é isso, Delova? Olha, o Código Civil tem uma série de regimes de bens, né? Nós temos 4 regimes que a gente pode escolher, tem essa liberdade de escolher. Mas tem um deles ali que é obrigatório, né? E essa obrigatoriedade vem com 3 pontinhos. Tá lá no artigo 1641, né? De repente você divorciou, mas não fez aí a partir de bens. O inciso 3, de repente precisa de um suprimento judicial para o casamento. A galera que é maior de 16, menor de 18, mas o inciso 2 que é o problema, né? Porque se você já chegou nos 70 anos, não importa se é bombado, se é crossfiteiro ou não, você já tem um impedimento aí. Você pode, de repente, no amor, ter toda essa liberdade, mas não terá a mesma liberdade no que se refere aí ao patrimônio, a escolha do regime de bens, né? Esse é o maior problema que a gente vai encontrar. Nos outros regimes, você tem uma liberdade maior para poder escolher, se quiser. Pode até, de repente, criar um regime diferenciado, qualquer um, desde que não seja ilícito. Mas o regime, né, de separação obrigatória ele é imposto para as pessoas aí que têm 70 anos ou mais. Esse é o problema que vai acontecer para a gente aí. Então quer dizer que se uma pessoa que está ouvindo a gente aí, está bem, está com saúde, ficou viúvo, tem 70 anos de idade, 71, tem seu patrimônio ali que amealhou durante a vida, está ouvindo a gente, está atento porque quer saber o que aconteceu. Se ele conheceu alguém, foi no bailão lá e conheceu alguém, no baile lá da terceira idade, dançou com a senhorinha, se apaixonou, porque o amor não tem limite. Se apaixonou por ela, tem o patrimônio dele, querem morar junto, e aí, obrigatoriamente, eles não vão poder ter os bens partilhados naquilo que adquirirem. Como é que é isso? Exatamente isso, né? Você pode, aliás, tem uma série de eventos aí de terceira idade, isso tá super na moda, porque as pessoas descobriram, tem uma questão mais cultural, econômica, e estão aproveitando a vida, não tem idade para isso. Mas, infelizmente, ainda há na legislação esse impedimento no que se refere à idade. Quer dizer, a legislação, ela impede que o sujeito que tenha 70 anos possa escolher o seu regime de bens. Agora, qual é o critério para poder, de repente, você obstaculizar essa escolha, né, pela idade? Não há critério algum científico na legislação, nem nas exposições de motivo do porquê da existência da legislação. Era 60 anos, na verdade. Aí, de repente, aumentou para 70 anos, também sem nenhuma explicação, né? Então,
A pessoa que pretender, né, se relacionar com uma outra pessoa, ou num casamento, ou depende de uma união estável, vai ter esse impedimento, né? Aliás, tinha esse impedimento até fevereiro desse ano aqui, né? De 70 anos. Agora a gente pergunta, né? E agora, a gente pode fazer depois de fevereiro, aí com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Será que a gente poderia escolher um regime com mais liberdade? Talvez sim, talvez hoje a gente consiga, viu, professor? Pelo menos nós, talvez ainda com mais tranquilidade. Mas a galera de 70 anos, né, agora eles descobriram que poderiam, de alguma forma, fazer essa escolha de um regime que não seja esse obrigatório. A gente já vai chegar lá durante a nossa conversa. Mas qual que é a finalidade da norma? A finalidade é proteger o idoso contra um golpe do baú? É isso? Ou a finalidade é proteger os herdeiros para que garanta a sucessão patrimonial naquela ideia antiga de acumular bens patrimonialistas, sem pensar muito na pessoa? Eu tenho dúvida, na verdade, sobre quem escreveu a lei, qual que era o objetivo deles, né? Porque em relação à lei, a ideia que se dá é que estão tentando proteger o patrimônio da pessoa, do idoso de 70 anos. De repente ele se vincula com uma outra pessoa aí, mais jovem, ele ou ela, e de repente ele pode ser enganado. A pessoa de repente utiliza a ideia do amor para poder se apropriar do patrimônio. Então, aparentemente a lei tenta proteger o patrimônio, a propriedade dessa pessoa. E por isso não autoriza que ela, né, pessoa de 70 anos ou mais, possa escolher livremente seu regime de bem. Aí eu fico perguntando, né, será mesmo que a pessoa com 70 anos será enganada aí, uma ideia de amor e perder seu patrimônio? Talvez menos enganado do que eu, provavelmente, faria hoje em dia, né? Que a diferença dele e eu é que a gente vai errar, só que ele sabe mais do que eu. Então a lei tem essa ideia da proteção. E a gente pode discutir, eventualmente, se protege efetivamente. Porque ao mesmo tempo que protege, ou se entende proteger, por outro lado, você retira a autonomia, né, da pessoa de escolher o seu próprio regime de bens, a sua liberdade. Quer dizer, você protege e essa proteção tem um fundamento discriminatório, porque transforma você, pessoa de 70 anos ou mais, alguém que é incapaz absolutamente, porque fica adstrito à escolha de um regime de separação obrigatória. Perfeito. E aí, na sua visão, esse dispositivo do Código Civil, ele de alguma forma discriminaria os idosos a partir de 70 anos em relação às outras pessoas, porque daí a gente começa a entrar num meandro do princípio da isonomia, começamos a tratar sobre isso, do princípio da vedação à discriminação, que está na Constituição, discriminação em razão da idade, não pode, o objetivo da Constituição, artigo 3º, diz que é proibido, é um objetivo do Brasil coibir discriminações por sexo, raça, idade está aqui. Aí vem o etarismo, é isso que o pessoal tem falado hoje? Porque o Estatuto do Idoso também protege, né? Quer dizer, você pega o idoso, 70 anos, sem nenhum tipo de fundamento científico, transforma ele numa pessoa incapaz. Então, nós encontramos idosos pagando seus tributos, ninguém questiona a capacidade nesse ponto. Idosos que estão aí à frente de grandes empresas, ou governadores, ou presidente da República, e de repente ele não pode decidir sobre as questões ligadas à sua relação de afeição e o aspecto patrimonial. Então, quer dizer, a proteção que se pretende no Código Civil, ela realmente, né, um contraponto com a Constituição Federal, ela não tem fundamento algum. Né? Na verdade, ela é discriminatória e retira toda a liberdade que o sujeito tem de escolher o seu regime de bens com a outra pessoa. E aí, apesar de trabalhar o direito de família, a questão do regime de bens é uma questão contratual, né? Uhum. E a regra dos contratos é a liberdade. Não tem que seguir solenidades ou todos os requisitos, a não ser que a lei obrigue. Mas, no geral, você escolhe. O limite, né, são os bons costumes, boa fé, se você não pisar muito na bola. Então, essa ideia de proteção, na verdade, é totalmente discriminatória e desrespeita, né, aspectos da Constituição Federal e também de outras normas ainda mais especializadas, como o Estatuto do Idoso. Eu estava dando uma olhada antes da gente fazer a nossa conversa aqui. O presidente Lula, o atual presidente da República, tem 78 anos. Você vê, né? Tem que tomar muito cuidado com essa fala, né? Talvez alguém utilize isso exatamente para justificar que não está dando muito certo. A capacidade. Exatamente. Vai depender aí desses aspectos. Mas eu estava continuando, ainda pesquisei na Câmara dos Deputados, a Erundina está lá ainda, com 86, se não 87 anos, se não me engano. E no Senado também tem muitos senadores com mais de 70.
Então a gente não tem só o executivo, o legislativo, e se não bastasse no Supremo, a compulsória é com 75, eles só saem com 75. Então eu posso presumir que dos 70 aos 75 os ministros não sabem o que estão fazendo ali. Então no judiciário, executivo e legislativo, os 3 grandes poderes da República vão até os 75 pelo menos. E às vezes muito mais, porque o legislativo não tem limite. Pesquisa ainda, completando aqui, pesquisa ainda da capacidade de eleitor. O eleitor, vamos ter eleição agora. Nas pesquisas de 2022, aumentou grandemente o número de eleitores com 70 anos, a partir de 70, cujo voto é facultativo. Mas eles foram às urnas votar. Isso é um sinal de que a população está envelhecendo, a pirâmide etária está mudando, e a gente tem que mudar o entendimento em relação aos idosos, principalmente a partir dos 70 anos. O que você acha? Eu concordo contigo, né? Acho que é muito mais difícil você gerenciar, fazer a gestão, né? Ou no cargo executivo, ou no legislativo, discutir questões como essas, decidir, como você apontou os ministros, né? Do STF, até do STJ, eventualmente. Acho que é muito mais difícil tratar disso do que a pessoa escolher como trabalhar os próprios bens dele, né? Então é por isso que esse apontamento de reconhecer, e eu acho que a sociedade tem identificado isso, não só em relação aos idosos, como as mulheres, né, as discussões sobre gênero, de cor, a sociedade tem evoluído nesse sentido. Em um aspecto que parece ultrapassado e compreendido seria aquele ligado à idade, mas não é muito real. Apesar da evolução, a gente encontra, né, aí algumas situações em que as pessoas são discriminadas em razão da idade dela. Então, o que você coloca, César, é uma coisa bem interessante. Existem muitas outras atribuições dessas pessoas todas idosas, né? E a gente tem que ver, porque entre 70 e 100 anos, porque as pessoas estão vivendo muito mais. Qual que é o critério da pessoa de 70 a 80, de 80 a 90, 90 a 100? Qual é o critério? Colocou todo mundo no mesmo balão, que a ideia é do idoso, né? E você coloca ali, impõe determinadas regras que, na verdade, retira a liberdade de todos eles. E se a gente for nessa linha que o Código Civil pretendeu, no artigo 1641, inciso 2, é exatamente discriminar todo mundo, e a gente está num trem desgovernado generalizado aí. Por esse ponto de vista, estamos sendo conduzidos por todos incapazes. Incapazes no executivo, incapazes no legislativo, do judiciário. Estamos à deriva, um barco à deriva. Exatamente. E aí a história começa assim. Agora começamos a história. Um senhor, isso aconteceu, é o leading case que vai chegar na decisão do Supremo. Um senhor, ele ficou casado por 51 anos. Bodas de ouro, completou bodas de ouro com a esposa. Teve filhos e tal. A esposa faleceu. Ele estava bem ainda, como a gente está falando. O senhor está bem. Mais de 70 anos, fazendo exercício, faz boxe ainda, que nem você. Tá lá, tá bem. E aí, ele conheceu uma outra pessoa, mais jovem que ele, 25 anos mais jovem. Os homens geralmente gostam, né? Principalmente quando ficam viúvos, de escolher uma pessoa mais jovem, né? É normal, é uma coisa do instinto. Talvez seja para cuidar dele, né? Talvez sim. Talvez sim. E aí, ele se uniu, constituiu uma união estável com essa pessoa, 25 anos mais jovem. 12 anos, quase 12 anos depois, ficaram juntos por 12 anos. Ele veio a óbito. E ela pretendia participar dos direitos hereditários dele, da sucessão dele, do inventário. E ela solicitou a inclusão, só que o regime de bens era a separação obrigatória, porque quando eles se uniram, ele já tinha mais de 70 anos. E ela foi alijada, ela foi impedida de participar dos bens da sucessão desse senhor. Ela entrou com uma ação, na primeira instância ela ganhou, permitiu a participação, recorreram para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a questão aqui é local, e o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão e negou o direito dela. Aí chegou a questão até o STF. E aí, como é que é isso, Delova? O que você acha? Olha, foi uma história triste, né? E até, mais uma vez, discriminatória em outros aspectos. Porque a pessoa falece, né? Quer dizer, tem um casamento, divorcia, tem os filhos ali do casamento, e aí encontra uma outra pessoa, fica um período junto, desenvolve uma série de atividades, né, afetivas e também desenvolvimento patrimonial. Sim. E aí o senhor vem a falecer, e aí a senhora vai pedir, de repente, ali a sua inclusão, né, nos efeitos, as consequências sucessórias. E aí vai parecer que nessa união estável não há um reconhecimento de qualquer outro regime que não fosse o de separação obrigatória. Apesar de ser união estável,
Você pode, aqui tem um espacinho, união estável, quando é união estável, registrado ou não, né? Em regra, você tem lá um regime legal que é a comunhão parcial de bens. Então não foi o caso aí. Apesar de ter uma união estável e entender que havia uma possibilidade, né, de imposição da comunhão parcial de bens, a pessoa tinha 70 anos quando a relação se iniciou. Então, tivemos aí um afastamento, né, do STF e ela ficou fora. Ela ficou fora, mas salvou muitas gerações futuras que talvez estejam nessa situação. Atualmente, né, e lá na frente. Exatamente. Aí a gente entra num ponto crucial aqui do nosso podcast, contar para o pessoal aí, nossos alunos que estão ouvindo, estudantes de direito, alunos de OAB que querem às vezes saber a decisão, né? Então a gente tem que falar o número. Para os ouvintes não, os senhorzinhos aí que estão ouvindo, né? É sempre um prazer ajudá-los, né? Ensiná-los, instruí-los. Acho que isso é um papel social também do direito, instruir essas pessoas que precisam agora, nessa decisão de instrução. Mas o STF no ARE 1.309.642, 1.309.642, decidiu que, olha lá, Delova, é possível agora esse idoso com mais de 70 anos, se for no cartório fazer escritura pública, ele pode minimizar os efeitos dessa separação total e transformar o regime em outro regime. É isso mesmo? Até comunhão universal ele poderia transformar? Pode transformar. A gente vê assim, o pessoal que, entre aspas, mais antigo, né, a nossa discriminação é falar, deve ser casado no regime de comunhão universal, porque todo mundo era, né? Agora com esse problema aí, imposto 1641, a separação obrigatória de 70, não tem jeito de escapar. Agora, você coloca essa decisão do STF, então agora já ajuda, porque a decisão vai autorizar que as pessoas que têm uma união estável ou um casamento aí, 70 anos, possa, de alguma forma, escolher o seu regime. Quer dizer, livremente. Aqueles que já estão casados ou já vivem em união estável nessa idade e que o regime, né, de separação obrigatória se impõe, ele pode fazer agora uma modificação, pode alterar. Vai gastar um dinheiro, porque vai ter que contratar um advogado, bom para o advogado também, né, para ir até o judicial, para ter uma determinação judicial, para ir até o cartório depois e fazer essa alteração. Isso já existe, na verdade, em parte, né, porque as pessoas podem modificar o regime de bens, desde que os cônjuges, né, os convênios de alguma forma concordem com a situação e que terceiros, né, de repente interesses de terceiros sejam protegidos, você pode fazer alteração. Mas não era esse caso, né? Porque como a separação é obrigatória, não teria como você fazer isso antes. Mas agora é possível, judicialmente, e aí leva até o cartório depois e faz a alteração. Então, os idosos aí, com mais de 70 anos que estão ouvindo a gente, né, Delova? Fiquem felizes, o amor agora, pelo jeito, está ficando mais completo. Porque agora a liberdade patrimonial também parece que está prevalecendo. Seu filho, sua filha está bravo com você porque você quer mudar. Você tem agora direito de mudar, contata seu advogado de família, de confiança, e ele vai te orientar certinho de como fazer isso. Mas a felicidade agora é mais completa, né? Isso garante, né, Delova? Porque não é uma questão só aqui patrimonial. Ela envolve outros aspectos, né? A liberdade do casal começa a ficar mais completa a partir daí, né? Porque parece que fica meio travado. Nesse ponto a gente não pode mexer, a gente não pode falar disso. Fica um casal, mas não tem a liberdade completa do casal, né? Aquela intimidade. Porque eles estão conversando entre eles, Isso. ali, né? Tomando um vinho. Isso. Ou, sei lá, uma vitamina de abacate e tal. E falam, olha, a gente tem muita coisa de afeição, nossas viagens. Olha os meus filhos, olha os seus filhos, olha os nossos. Vai depender ali da experiência. Isso. E vai depender somente deles, né? Ali na intimidade, na privacidade deles, decidir também, além da afeição, em relação às consequências patrimoniais. Olha, vamos trabalhar nesse regime, vamos, né, colocar esse regime aqui de talvez uma separação convencional, uma comunhão, ou qualquer outra forma que você dispor. Então é você que decide com a pessoa. Antes as pessoas tentavam resolver, mas não poderia fazer essa alteração quando tinha 70 anos, tirando da separação obrigatória. Então você tenta resolver de outras maneiras. Então você faz um testamento. E aí a resolução patrimonial se daria com a sua morte. Quer dizer, você está adiando uma resolução, uma tranquilidade, um debate sobre o seu patrimônio, para poder proteger, né, a futura viúva ou viúvo, mas dependendo, portanto, da morte. E agora você pode fazer imediatamente, né, no seu espaço, independentemente dos filhos.
E acho que também, não sei o que você pensa, mas minimiza o potencial de conflito com os eventuais filhos e outros herdeiros dessa sucessão, né? Porque a partir do momento que se sabe que ela vai participar, a conversa é outra. Porque quando você faz artifícios, testamento e doações e outros tipos de contratos ou atos jurídicos, isso dá um ar de, tá escondendo bens para ela, tá deixando bens escondido para ela. Agora não, fica tudo mais transparente, tudo mais limpo, parece que a coisa flui melhor, não é assim? Exatamente, porque você se protege também num caso de divórcio. Porque às vezes não precisa nem esperar morrer, às vezes a morte é só civil mesmo ali, né? Aquela coisa que não deu muito certo. Então você decide sobre aquilo e se protege independentemente da boa vontade do sujeito de deixar um testamento para você. Então você se resolve. Pode depois fazer uma dissolução dessa união estável, com os efeitos patrimoniais, porque o regime vocês escolheram. Ou o próprio divórcio, com o regime que vocês escolheram. Então não vai depender de absolutamente nada. A proteção é maior e a tranquilidade é maior. E as pessoas mais tranquilas, mais felizes, sorriem mais, né? Vivem muito mais tempo e estão mais saudáveis. Melhor do que esperar alguém falecer, além das conversas de parentes, né? O nosso código é muito patrimonialista, né? Você também acha isso. Essas decisões do Supremo têm sido mais personalistas, elas olham mais para a pessoa do que para o patrimônio dela, para as condições de felicidade. Inclusive, felicidade era uma das possibilidades de emenda constitucional no passado, incluir lá como direito social a felicidade e a paz. Né? Não é difícil, mas se a gente tentar, com as decisões do Supremo, buscar a felicidade e a paz das pessoas, isso vai melhorar, né? A tendência é melhorar as situações. Relações jurídicas surgem para o ser humano ser feliz e não para ficar só adquirindo patrimônio e acumulando patrimônio, né? Mas, enfim, a dúvida é a seguinte agora. Essa mudança de entendimento do Supremo, ela afeta no planejamento sucessório das famílias? Qual que é o papel aí do advogado? Qual é a melhor orientação para o cliente? Como que a gente poderia equacionar isso? Afeta, né? Afeta sim, porque, como a gente colocou antes, as pessoas, né, às vezes querem resolver o problema, porque o planejamento sucessório está aí, né? Está super atual, as pessoas querem resolver a questão patrimonial antes do falecimento para não deixar os problemas, né, com os seus herdeiros, né, necessários e tal, e eventualmente os testamentários, que não são tão problemas assim porque você mesmo escolheu. Então, o planejamento sucessório pode acontecer com o próprio testamento, pode fazer talvez contrato de doações, que é muito comum, ou de repente uma previdência privada, deixando os valores lá e os herdeiros depois chegarem e adquirirem. O que vai acontecer? Em relação ao viúvo ou à viúva, né, você se pergunta como é que eles vão participar eventualmente lá da sucessão. Vai depender, porque eles participarão da sucessão de determinados bens, a depender do regime de bens. Então, na separação obrigatória, se eu falecesse, por exemplo, né, a minha esposa, uma separação obrigatória, ela poderia talvez participar na sucessão como meeira, no máximo, se comprovar o esforço comum na construção do patrimônio. Então, se eu tenho 800 mil e ela me ajudou a construir mais 200, 800 mil é meu e dos 200, 100 é meu. E 100 é dela. Então, quer dizer, no final eu tenho 900 e ela só tem 100. Agora, você podendo ajustar o regime de bens, né, conforme ali a vontade dos cônjuges, dos conviventes, isso vai impactar no pensar, né, no planejamento sucessório, porque você sabe quais são os efeitos. E você garante também um pouquinho mais, independentemente do planejamento, porque tem coisas que eu não vou poder fazer que vai interferir no direito de outra pessoa, né? Então, apesar de toda a ideia de poder proteger o futuro viúvo, né, eu vou ter alguns limites aqui em razão daquilo que já está garantido a ela pelo regime de bens ajustado, né? E a gente vê que essa matéria, né, que a gente coloca aqui no entendimento do STF, essa matéria de separação, ela não foi considerada inconstitucional, né? Então, para mim, por exemplo, que eu penso, para mim é ruim, porque para mim interessaria mesmo uma declaração de inconstitucionalidade, esse afastamento da existência da separação obrigatória. Então todo mundo vai escolher outros regimes, ou na pior das hipóteses não escolher nada, cai todo mundo na comunhão parcial. Então é ruim porque os idosos terão agora que tirar, né, dinheiro do bolso nessa fase para poder fazer esses ajustes. E aí a gente encontra essas dificuldades. Apesar do pessoal colocar, alguns juristas, que há uma interpretação, vão fazer uma análise, né, interpretativa da Constituição para poder garantir direitos, acho que o STF poderia ter avançado um pouquinho mais, né? Como nós conversávamos antes, talvez essas ações aí constitucionais poderiam ter resolvido, mas vamos esperar um pouquinho mais. Você coloca bem antes que o nosso Código Civil ele é patrimonialista e é patriarcal também.
machista. Nós estamos tentando modificar isso aí com o direito civil constitucional, trabalhando essa metodologia, né, de enxergar o Código Civil como um código realmente aberto, não hermético nessas questões, né, essas ideias culturais aí, retrógradas, que infelizmente participaram da construção, né, do Código Civil. Então você tem, por exemplo, também uma socialite famosa, cheia da grana, 75 anos, conhece lá na academia o personal, se apaixona pelo personal com 30 anos de idade, querem morar juntos, se apaixonam, vão morar junto. Vale para eles também isso, não é só para o homem que casa com a menina mais nova, vale para as mulheres que casam com os caras mais novos também, e eventualmente, por que não, para as parcerias homoafetivas, temos que incluir tudo isso. Claro. O jovem, o senhor que se apaixona por um homem mais novo, ou a mulher que se apaixona por uma outra mulher mais nova, não podemos excluir. O código, a Constituição é aberta, a sociedade é aberta agora. Então, vale para tudo isso. A gente fica fechadinho, né? E aí, dando exemplo também de, o homem que se casou com a menina mais novinha, 25 anos, que é a visão ainda machista. Exato. Mas isso a gente tem que ir mudando, e aí quem está ouvindo também já vai incorporando essa ideia, né? Para entender. E por mais que você tenha um pouco de aversão, porque tem gente que ouve e fala, não gosto disso. Mas a sociedade está sendo assim, e temos que respeitar todos, né, Delovo? Aliás, você não tem que gostar de nada, você tem que cuidar da sua vida, né? Cuida da sua vida, cada um cuida da sua vida, cada um desenvolve aí as relações afetivas que devem, né, desenvolver. É um direito personalíssimo. Cuida só da sua vida e cuida da questão do seu patrimônio. No que se refere ao direito, né, o direito tem que vir e dar, né, trazer esses instrumentos de tutela para essas pessoas. Porque se está com 75 anos, arranjar um personal ou não, pode ser um professor de direito também. Sim, né? pode ser. E aí quer escolher um regime de bens para poder se proteger, tá certo, né? A pessoa não é incapaz, tem que se proteger mesmo. E às vezes a pessoa mais jovem pode também sugerir outro regime de bens. Eu acho que essa liberdade é importante, é um respeito, é um trato fino com a sociedade. Sim, né? É bonito, né? Mas é uma pergunta que pode vir assim pra gente, chega no seu escritório um cliente, tô supondo aqui que pode acontecer isso, e aí, como que o cliente aí que tá ouvindo vai visualizar isso da gente? O cliente chegou lá e falou, doutor, meu pai já é um senhor, tem mais de 70 anos, conheceu uma moça, tá querendo morar junto com ela, mas meu pai tá com um problema mental, tá com Alzheimer, tá com início de Alzheimer, tá avançando o Alzheimer. Qual a orientação adequada para dar para esse cliente? Que é a orientação jurídica adequada? Porque agora pode mudar o regime. O pai tá falando, eu quero mudar, eu quero fazer escritura. Professor César, olha, se as pessoas procurassem, os filhos procurassem os advogados, com essa preocupação tão nobre que você colocou aqui, acho que seria mais fácil lidar. Né? Mas o pai pegou uma gripe ali, deu 2 espirros e os filhos já querem trabalhar as questões sucessórias, já interferir na relação nova do pai ou da mãe. Mas, por uma questão mais nobre, né? Caso a pessoa apareça, de repente a ponte ali com o pai ou a mãe passa por um problema, né, de saúde que possa afetar o seu discernimento, é claro que qual que é a indicação que a gente poderia fazer? Não necessariamente o regime de bem em si, porque seja o regime obrigatório ou outros, todos eles serão questionáveis se ainda não foram escolhidos. Porque as pessoas não têm capacidade para poder decidir sobre esse aspecto patrimonial. Né? E aí, para eles, independentemente dos regimes, para as pessoas, né, que têm essa falta de discernimento, essa redução da sua capacidade cognitiva, até pelo seu exemplo do Alzheimer, normalmente eles terão, por exemplo, outros institutos de proteção, como a curatela, né, ou a tomada de decisão apoiada enquanto puder resolver. Então, a indicação inicial é, se existe um problema grave, é importante levantar essas documentações, né, laudos médicos e tudo mais, porque às vezes o pai ou a mãe está ali meio teimoso, não quer fazer, apesar de você insistir, mas esses documentos podem levar depois à possibilidade de anulação ou até de nulidade de contratos realizados ou da própria escolha do regime de bens. Então a gente tem outros instrumentos que estão aí à disposição para a gente poder utilizar. A interdição é aquilo mais grave, né? Mas tomar decisão apoiada, você tem ali 2 sujeitos ou mais dando apoio para a pessoa, né? Então são os apoiadores para poder decidir. Nobre, né, a atuação do filho que vem procurar, sim, mais nobre ainda se ele levar a informação correta lá, né, para poder resolver essa situação. Porque ele também se preocupa no potencial, na potencial herança pós-morte. Lógico, porque não existe herança de pessoa viva. Sim. Mas é uma preocupação válida.
E a outra pergunta, Delova, assim, que eu acho que é bem interessante para quem está ouvindo aí, vamos supor que a pessoa viveu com outra ali, conheceu essa pessoa após 70 anos de idade dela, homem ou mulher, tanto faz. Essa pessoa já faleceu, o inventário está em andamento. E aí o Supremo decidiu essa questão. Ou o inventário já tinha acabado. Ela foi alijada do direito sucessório, não participou. O Supremo decidiu agora, em fevereiro de 24, recente decisão, que pode participar se fizer escritura. Dá tempo de correr no cartório lá sem o vivo, já morreu. Dá tempo de correr no cartório e fazer a escritura e mudar isso aí? Como é que faz? É, uma decisão de repercussão geral, né? Mas não quer dizer que vai fazer algum milagre, né? A gente não pode fazer ressuscitamento. Por exemplo, se tem os inventários estão tramitando, não tem o que fazer mais. Como a gente colocou antes, né? Conversando e você também trazendo uma série de informações super relevantes, a pessoa vai decidir isso no campo do direito de família primeiro, né? O que o casal vai decidir ali? Qual o regime de patrimonial que eles estão decidindo? Poxa, essa decisão do STF vai interferir lá naquelas decisões. Agora, no inventário, alguém já morreu. Então, o regime de bens que estava lá, ele permanece. Então, os inventários que estão tramitando aí, nós não temos a menor condição, até pelo princípio da segurança jurídica. Então, a gente tem que deixar tramitar, porque aí temos essa modulação, né, que foi sugerida, senão, de repente, o que vai ter de ação para poder levantar defunto mesmo, né? Vamos desfazer aí os inventários e tal. Verdade. Aí vai ser um problema seríssimo. Então, para trás não tem jeito. Daqui para frente, né? Ou, em relação aos inventários, né, nenhum deles. Mas em relação às pessoas que estão aí ainda vivas e que podem decidir, então pode fazer o ajuste do seu regime de bens. Ótimo, era isso. Você sabe que no julgamento do Supremo recente foi o Zanin que pediu essa modulação dos efeitos pro Barroso, que era o relator. E aí o Zanin falou, ô ministro, precisamos modular aqui para verificar a segurança jurídica dos processos em andamento, como que vai fazer, né? E aí que eles se tocaram no Supremo, e como é que vai fazer agora? Os outros, né? Os inventários de andamento, ou que já estão findos, vai voltar tudo, né? Segurança jurídica zero. A gente faz uma série de críticas, mas esse apontamento, né, a sugestão do próprio ministro Zanin e do ministro Barroso foram, assim, excepcionais. Né? Bom, e agora uma dica para os nossos recém-advogados, os jovens advogados que acabaram de pegar a carteirinha e chegou o cliente para eles. Quais são as implicações práticas dessa mudança para o advogado? Como que ele pode vislumbrar um nicho para conseguir ganhar um dinheiro aí? A gente tem que olhar para tudo aqui nesse podcast, a gente quer ver, contemplar todo mundo, né, Delova? Tentar abranger o máximo de pessoas que podem se beneficiar com isso. A primeira coisa, né, não só os novos, especialmente os novos, mas também os mais velhos, colegas advogados, vamos tomar cuidado só com a publicidade, né? Olha aí o Estatuto da Advocacia, vamos trabalhar com calma isso aí. E agora com as redes sociais, não adianta tirar foto na frente da delegacia sem ter nem participado. Se participou, já não pode. Se não participou, 2 vezes mentiroso. Você tem repercussões negativas, né? Quando sai uma informação dessa, a gente pode trabalhar um conteúdo nas nossas redes sociais, eventualmente ali, né, dando informações. Isso de alguma forma chama atenção, né, com uma informação válida, até alcança uma questão de interesse público. E você pode ter um resultado nesse sentido. Agora, se você está aí aparecendo dentro dos limites impostos, né, pelo Estatuto da Advocacia, você tem que esclarecer, por exemplo, da importância disso. Porque muitas consultas provavelmente acontecerão, né, aí a partir de fevereiro e vem ocorrendo. Muitos casais passaram a perguntar, especialmente, né, maiores de 70 anos, da possibilidade de alteração. E aí o melhor, é que essa alteração tem que ser judicial e é por advogado, não pode... O casal não pode ir até lá. Então é importante que a gente fique antenado. Não só quem é da área, direito, né, de famílias, sucessões, mas qualquer outro colega também. Porque aí ele consegue não só trabalhar um nicho, trazer os clientes para ele ou para colegas ou sócios, mas também contribuiria uma questão mais da função social, as pessoas entenderem, né, que existe um direito, que há uma possibilidade de resolução. Na verdade, no Código Civil, a regra mesmo é todo mundo fazer testamento. É o que está na lei, essa é a regra. Mas as pessoas só morrem. Elas morrem e deixam o problema para os outros resolverem. Agora, além do testamento, que já é regra e ninguém faz, também há essa possibilidade de ajuste do regime de bens, que a gente precisa deixar isso mais claro, a gente precisa deixar isso mais sossegado, as pessoas devem saber disso. Então é importante para os advogados enxergarem isso e saber que
nós temos que fazer. Somos advogados, é obrigatório. Perfeito. Delova, então, sobre esse tema da separação obrigatória de bens, escritura pública, os idosos, a proteção ao idoso, a pessoa do idoso e não ao patrimônio dele, uma visão mais ampliativa, uma visão mais humana, né, da dignidade da pessoa humana, olhando para o idoso como pessoa e não pensando no seu patrimônio, quanto vai ficar por herdeiro, quanto não vai, protegendo ele do golpe do baú. Como que fica para o advogado, para o jovem advogado, para aquele que está saindo com a carteirinha agora e tem essa novidade do Supremo, chega os familiares do idoso, chega o próprio idoso no escritório, como é o melhor jeito de agir, como não agir, o que fazer, o que não fazer? Maravilha. Bom, tem que ser honesto, né? Você tem que falar a verdade ali, e às vezes é bom saber quem vai aparecer no escritório, porque depende da resposta que você der, você vai criar um clima... né, meio conflituoso ali, hostil na família. Mas para o colega advogado, tomar muito cuidado primeiro aí, né, toda a sua manifestação acerca da prestação do seu serviço, especialmente nas redes sociais, observar, né, os limites aí de publicidade, do marketing estabelecidos pelo Estatuto da Advocacia, né, tomar muito cuidado com isso aí. Agora, essas informações são importantes porque essa formatação de conteúdos por parte do colega advogado nas redes sociais pode também ser um chamariz para trazer de alguma forma os clientes, ao mesmo tempo que você informa todos aqueles, ainda que não sejam efetivamente ou futuramente os seus clientes, né? Então, a questão positiva é que você vai receber essas pessoas e vai trabalhar como consultor. Você vai dar uma série, né, de consultas, vai cobrar por isso, para poder informar a pessoa sobre os direitos que pode ser feito, quais são os efeitos sucessórios, né? Trabalhar, por exemplo, fazer propostas de um planejamento sucessório, né? Então, quanto mais você esclarece, mais o cliente pode ficar interessado em proteger seus direitos e você consegue prestar o seu serviço. E o mais importante é que essa possibilidade, né, do STF de fazer esse ajuste do regime de bens, né, da separação obrigatória para qualquer outro, tem que ser feito judicialmente, e aí nós precisamos do advogado, né, porque aí depois o resultado judicial vai nos levar à alteração via cartório. Então essa liberdade que o Supremo deu para fazer uma escritura pública e tudo mais com a família, acompanhamento do idoso, do novo companheiro ou no ambiente dele, permite que o advogado atue em mais um nicho aí que antes era bloqueado, né? A separação bloqueava. Agora deu uma amplitude maior de atuação para o advogado, né? Exato, porque a advocacia extrajudicial, né? Ela vem assim... A gente trabalha, vamos evitar judicializar as coisas, né? Essa questão da conciliação, da mediação. E às vezes é difícil fazer isso se você também não tem nenhum embasamento ou não se conversa sobre isso para criar uma cultura, né? Um comportamento de resolver as coisas que não seja pelo judiciário, né? E aí essa advocacia é uma advocacia de alguma forma extrajudicial. De repente iniciar já trabalhando, acompanhando, né, para a feitura da escritura pública, é interessante, sem falar depois de questões novas aí que provavelmente você já me alertou no que se refere ao CNJ, a gente fala daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas falando em idoso, né, tem tudo a ver com a aposentadoria. Esses caras geralmente já estão aposentados ou estão próximos de se aposentar. E a legislação previdenciária, não sei se na contramão ou não, queria te ouvir também sobre isso, o que você acha? Porque é um bate-papo aqui, é legal ouvir os colegas de outras áreas para a gente ver a visão mais completa. Na Previdência, tem uma regra interessante, Delova, que ela diz assim, se a pessoa, não importa a idade, se eles tinham um casamento há menos de 2 anos casados e um deles falece, o outro só recebe 4 meses de pensão. Pelo tempo de casamento. Supondo, teoricamente, ali um golpe. Então a Previdência só paga 4 meses. Não importa. Não importa o quanto amor existia ali. Só dá 4 meses. Da mesma forma, se a pessoa que está viva, falecido, era segurado, se aposentado ou não, tanto faz, mas pagava a Previdência, faleceu. A pessoa que está viva, a pensionista, a esposa ou companheira, tem, por exemplo, 21, 22 anos, ela só recebe 3 anos de benefício, se eles ficaram mais de 2 anos casados. Ela só vai conseguir receber pensão por morte vitalícia se ela, quando o falecido morreu, tinha mais de 45 anos. Presumindo que os mais jovens ali pudessem dar um tipo de uma fraude ali, um golpinho. Virou um negócio, né? Virou um negócio. Um negócio. Isso, é essa a ideia do podcast. É um negócio, não é pensar na pessoa, pensar no patrimônio. Como que é? O que você pensa disso? Parece um negócio. Quer dizer, você tem um relacionamento
E aí você eventualmente perde a pessoa, uma fatalidade, uma coisa que você vai ter que enfrentar pessoalmente, o luto e tal. E além disso, vem a questão, né, que piora a situação, é a questão patrimonial, né, o não recebimento e tal. Não vejo isso com bons olhos, né, porque você faz um julgamento da questão do direito personalíssimo, né, da convivência, do ponto de vista patrimonial, e você penaliza, né, diminuindo esse recebimento. Agora, tem um aspecto positivo da Previdência, porque foi uma área do direito, né, que primeiro reconheceu, por exemplo, pessoas que eram casadas, não tinham feito divórcio, e eventualmente recebendo a possibilidade de pagamento para o novo companheiro, né, ainda que havia, de alguma forma, ali um divórcio não realizado. Quer dizer, reconhecendo um pagamento dividido, quer dizer, há um avanço nesse ponto. Por outro, eu acho que vem essa ideia que você coloca, vamos abrir, parece que vem na mesma linha aí, essa questão dos fundamentos infundados, né, da ideia de separação obrigatória para idosos. Então a gente poderia rever, conversar melhor sobre isso, né, para poder estender. Não tem um limite de necessidade. E também você não recebe só por necessidade. Né? Você está vinculado ao relacionamento. Isso. Né? Então, acho que o direito sucessório alcançaria depois a de eterno. E aí, essa pergunta foi feita também, Deluva, pensando nessa linha porque os idosos muitas vezes morrem, deixam a esposa ali, tinha um relacionamento de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, e ela vai ficar até 4 meses de pensão só. O cara pagou a vida inteira a Previdência, estava aposentado, deixa 4 meses para a viúva, porque tinha um pouco tempo de casamento. Ou ela não era tinha menos de 45 anos e vai receber por etapas ali pedacinhos de previdência. Eles não sabem disso. Antes de morrer, não sabem. Quando morrem, a viúva também não sabe. Ou o viúvo não sabe. Na mesma linha de raciocínio aqui, como que a gente poderia orientar esses idosos, essas idosas, heterossexuais, homossexuais, não importa o gênero, a conhecer essas regras, as novidades jurídicas e bem estabelecer uma sucessão patrimonial equilibrada? Você coloca bem, já coloca o problema e você já traz até a solução. Né? Porque a ideia do planejamento sucessório vai interessar muito. Né? Essas dificuldades, inclusive que o Brasil enfrentou de um tempo para cá, até com a reforma da Previdência, essa questão de quantas pessoas hoje, jovens, estão trabalhando, quanto estão recolhendo, como é que a gente vai fazer a manutenção desses direitos, né, sociais, de alguma forma, que envolve a questão econômica para os mais velhos, quem é que sustenta? Quem nos sustentará futuramente? Toda essa questão ligada à Previdência, né, nos leva a pensar também na Previdência privada. Né? E a Previdência privada, aliada numa discussão mais patrimonial dentro do planejamento sucessório, traria, eu acho, um pouco mais com certeza, traria segurança para essas pessoas. Né? Porque, como você colocou, se as pessoas nem sabem se vão receber 3 meses ou 4, ou 2, né? ou 2 anos, piora. E se ela sabe, também piora. Né? Porque se ela já sabe, ela vai pensar, o que eu posso fazer? Primeiro, consulte um advogado, né? Conversa com ele e temos né, soluções no direito para poder proteger, né, os seus interesses. Sim. A mesma ideia vale para essa questão da possibilidade de fazer escritura, né, e quebrar essa separação obrigatória de bens do casamento. Muitas vezes eles ficam desinformados, não sabem dessa informação. Esse podcast, inclusive, tem essa finalidade, eu acredito, que deva ter, né, sendo divulgado aí, orientar essas pessoas que estão ouvindo. O idoso está lá, aposentado, fez academia, está olhando o podcast, o YouTube, olha aí, vou dar uma assistida aí. E a sua proposta é interessante, porque não é uma ideia juridiquesa e tal. É conversar sobre questões que estão aí, né, bate a nossa porta, tem a ver com o direito. Não precisa falar difícil para a gente poder compreender direitos e protegê-lo. Então, eu acho que é uma proposta muito maravilhosa, né, desse seu projeto. Obrigado, Elô. E a última curiosidade do dia, que foi de ontem, hein? Então você vê que esse podcast é vivo, ele está sendo construído. O CNJ, e aí você pode explicar rapidinho para a gente se você deu uma lida nisso, é muito recente, então quem está ouvindo aí foi de ontem. O Conselho Nacional de Justiça permitiu inventário e partilha de bens extrajudicial, na mesma linha que a gente está conversando aqui de novo. Caminhar para o extrajudicial, desafogar o judiciário, fazer tudo fora do judiciário, no seu escritório, levar para o cartório. No caso de inventário, partilha extrajudicial, inclusive quando tem menores, incapazes. O que você pensa? É perigoso isso? Não é? Para onde caminhar? O Estado, ele precisa interferir menos
nas relações familiares. Tem que interferir menos. É o princípio de não intervenção. Porque para casar você não pede muita autorização, né? Então você segue os requisitos ali, tem o proclamas, pega o mesmo terno lá da sua formatura, chama os primos ali, né? Casa, tira foto, né? Mas na hora de divorciar a coisa fica difícil, tem intervenção do Estado. Se tem filhos, é um pouquinho pior. Se você falece, aí tem que resolver no inventário judicial, também é um grande problema, né? Um problema gravíssimo. Então ele tem que trabalhar assim, a não intervenção do Estado, afastar o Estado, né, dessas questões. E para o advogado é muito bom para esse nicho da advocacia extrajudicial. Essa resolução, que na verdade altera, né, a resolução 35 do CNJ, traz essas possibilidades que de alguma forma a sociedade já compreende como sendo algo positivo. Então, na prática, assim, as pessoas já queriam fazer, tentavam de alguma forma, tem colegas advogados que poderiam até eventualmente agir de uma maneira incorreta, mas alguns faziam conscientemente porque compreendiam que seria possível resolver isso, né, lá no cartório, né, de maneira extrajudicial. Sim. Então agora, com essas possibilidades de inventário extrajudicial, o próprio divórcio, ainda que envolva, por exemplo, no inventário o testamento, ou em ambos os casos, questões ligadas à existência de filhos menores, isso facilita muito e resolve a situação das pessoas que às vezes esperam lá, aguardam por anos, né, uma solução judicial, uma decretação de um divórcio, ou até de um encerramento do inventário. A resolução também faz umas correções e algumas, uma questão mais semântica, né, por exemplo, a utilização da separação judicial, que para alguns não existe. E não existe mesmo também, no ponto de vista, separação judicial não existe mais, porque a separação nos leva a discutir a ideia de culpa, alguém é culpado no término da relação, Sim. Ninguém é culpado de nada, não deu certo. Aliás, às vezes parece alguém é culpado mais que o outro. Mas do ponto de vista jurídico, não tem culpa, termina, encerra, então não precisa de separação, porque não vai discutir culpa. Faz o divórcio. Tempos atrás, o CNJ, por exemplo, interferiu de uma coisa que estava funcionando bem, que era fazer esses divórcios, ainda que ele encontrava o sujeito, né, ou a outra pessoa, fazia o divórcio, né, decretava o divórcio, tá tudo certinho, extrajudicial. Quando a pessoa voltava, oi, tudo bem? Divorciar de você já, recebia. Porque não há uma necessidade de uma intervenção estatal, porque é interesse da pessoa Sim. em não estar mais juntos. O que eu vejo, assim, né, talvez uma questão prática, posso até estar equivocado, é que o que dificulta, às vezes, a advocacia extrajudicial, nesses casos de inventário ou divórcio, especialmente no inventário, é que judicialmente você tem ainda a possibilidade de pedir uma justiça gratuita, ter esses benefícios, né? Sair o resultado ali, você levar para o cartório e fazer o registro. E às vezes, se você vai até o cartório, como é que você vai fazer isso, né? Você pode até tentar, mas é mais difícil, então talvez o custo seja maior. Né? Então, é um apontamento. Talvez eu tenha que fazer um levantamento melhor sobre isso, mas eu vejo um problema no que se refere à minha experiência com os clientes, né? Que já passaram pelo escritório. Mas acaba sendo mais um nicho aí para o advogado atuar, aquele nicho que a gente falou do advogado júnior ou outro advogado também. Exato, e absoluto, porque não tem essa ideia de litigante. Não, advogado combativo, tal, é bom, mas não é litigante, briguento, né? Que faz aí, né, toda uma bagunça, não é isso. Essa advocacia, ela é uma advocacia de alto nível, informativa, que resolve o problema que é trazido para você pelo cliente. Né? Eu acho que aí tem uma efetividade maior. Perfeito. Delova, foi uma delícia conversar com você, cara. Eu tenho certeza que você vai voltar muitas vezes aqui. Eu já me sinto à vontade, espero que você também se sinta. Não sei qual é o protocolo aqui, mas já vou dar a mão aqui para todo mundo ver. E eu queria fazer uma surpresa para você aqui, porque o Delova, vocês sabem, o Delova é um poeta também, ele tem livro de poesia, ele não quis trazer, foi humilde, não quis trazer o livro dele hoje, mas na próxima ele vai trazer. E eu queria recitar um poema que tem a ver com o nosso podcast de hoje, do Carlos Drummond de Andrade, chama O Amor Bate na Aorta. Olha que coisa linda. O amor bate na porta, o amor bate na aorta. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na aorta. Entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boa murcha dos velhos, e quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva, propõe uma geometria. O amor
é bicho instruído. Lindo, né? Foi um prazerzaço ter você aqui. É o primeiro podcast, espero que de muitos. E espero que os ouvintes tenham também gostado. Sugestões, fiquem à vontade para mandar. Delova, a palavra está com você. Me despeço de todos. Um beijo, pessoal. Professor Babler, mais uma vez, né, meu amigo César Babler, obrigado pelo convite, né? Esse projeto é um projeto maravilhoso, vai desenvolver ainda muito mais, trazendo informações, divertindo as pessoas, né? Facilitando esse linguajar da nossa área. Então, eu quero agradecer, né, assim, profundamente, né? Muito grato pelo convite, pela confiança, nessa coisa que a gente consegue desenvolver aqui com essa troca, né, de boas almas. Agradecer também toda a equipe aqui, né, desse projeto, o pessoal que está aqui conosco, né, os nossos técnicos, dando o melhor deles aí. Muito obrigado e muito sucesso. Obrigado a todos. Um abraço.